Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez agradecendo esta oportunidade a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, por estarmos aqui. Gratidão também à irmã Anastácia, a todas as equipes que nos recebem. Mais uma noite de alegria. Então, agradecemos também pelo dia que tivemos, gratidão por aquilo que recebemos durante a semana, gratidão pela nossa família, pelos nossos lares, os nossos trabalhos, os nossos amigos e todos aqueles irmãos que nos participam da sua presença, nos auxiliando na nossa evolução. Pedindo a Jesus mais uma vez que abençoe a casa, iluminando, fortalecendo, amparando a todos nós, os trabalhos da casa. Os irmãos aqui mais necessitados recebam aquilo que precisam, com muita fé, com muito amor, que nós possamos também recebermos aquilo que precisamos, deixarmos aquilo que pudermos, que for necessário para a casa, para a espiritualidade, e também a espiritualidade que conduz as nossas melhores vibrações de amor e de luz aos irmãos mais necessitados em qualquer canto do nosso planeta. Os irmãos que mais sofrem, os irmãos que não pedem, os irmãos que estão aí passando pelas suas dificuldades, tanto físicas como espirituais. Sejam conduzidos até eles então, sempre a mão amiga, encarnado ou desencarnada, fortalecendo-os no momento necessário. Levando também esperança e paz aos nossos irmãos que estão aí sofrendo pelos preconceitos, pela guerra, sofrendo também pela fome, aqueles que também não estão com teto, não têm o lar, que perambulam pelas ruas, que também possam ser alcançados pela espiritualidade, sendo conduzidos a eles o amparo necessário que for permitido. Mais uma vez gratos por mais esse dia a Deus, agradecemos também a esta casa que sempre nos recebe, a toda a espiritualidade que está conosco, aos nossos guias que nos envolvem. Sejamos então preparados nessa noite para aquilo que precisamos, possamos então fortalecer cada dia mais o nosso espírito, a nossa caminhada, e que possamos, no saindo daqui, levar o melhor daqueles que mais necessitam. Seja através do abraço, do olhar, do pensamento, da oração, enfim, de qualquer maneira que possamos. Muito obrigado então. Pedimos então a permissão para iniciarmos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos lados encarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Nós iniciamos o nosso trabalho nessa parte aqui das preleções, das palestras, e como livro-chave aqui que nós estamos trabalhando no momento é a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que chama-se Pão Nosso, né? Pão Nosso no sentido de ser o alimento, mas não só o alimento físico, mas o alimento para o nosso espírito, através das orientações evangélicas e do conhecimento. Então, nós estamos trabalhando capítulo a capítulo, né? São lições isoladas, mas que Emmanuel ele pinça alguns versículos do Evangelho e vai comentá-los à luz da doutrina espírita, dando um rumo de entendimento que nós também podemos trazer todos esses ensinamentos para as nossas vidas, porque o Evangelho ele é feito para nós, né? O Evangelho ele é um ensinamento diário para conseguirmos caminhar da melhor maneira possível. Então, se tiverem interesse,
as lições anteriores, as palestras estão salvas no nosso canal do YouTube, então nós continuamos passando, né, para terminar. É um trabalho que começou na pandemia e para não deixar ele em aberto, a gente continua alimentando lá o canal para quem quiser estar acompanhando. E hoje, então, nós vamos dar continuidade para o capítulo 143. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar, alguém quiser fazer algum complemento, pode a qualquer momento aí complementar a gente, tá? Então, o capítulo 143 é uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33. E, a partir dessa passagem, Emmanuel vai extrair o título que diz: não tiranizes. Então a gente sempre gosta de iniciar pelo título para nós compreendermos qual será o assunto abordado, né? Não tiranizes, né? Não ser tirano, não tiranizar. Na visão de vocês, o que é uma pessoa tirana? Uma pessoa violenta. Violenta. Normalmente os tiranos, eles se impõem por meio da violência, né? Se você não fizer aquilo que eu quero, que eu mando, que eu acho correto, usa-se muitas vezes de violência. O que mais? O que pode ser tirano? Normalmente os tiranos, eles estão à frente do quê, né? Das nações, dos estados, né? Quando a gente fala grandes tiranos, né? Vamos ver exemplos de grandes tiranos da humanidade aí. Hitler, né? Um tirano, um ditador. Mussolini, Pinochet, Mao Tse Tung, vamos lá, quem mais? Saddam Hussein. Para aqueles lados da África tem muitos tiranos, né? Uganda. Quem mais? Stalin. Né? Então são normalmente pessoas que se apropriam ali, né, da força do Estado e impõem suas vontades, suas crenças e ao custo que for, né? Desde que as pessoas sejam subordinadas a ela e às suas vontades. Então os grandes tiranos cometeram também muitos crimes, né, diante da humanidade e diante de Deus. Porém, a tirania ela acontece só em grande escala. Existem muitos outros tipos de tirania, né? O próprio Evangelho, ele comenta, se eu não me engano, no capítulo 9, fala na parte da afabilidade, da doçura, que existem os tiranos domésticos. Já ouviram falar dos tiranos domésticos? São aqueles que exteriormente muitas vezes se passam por pessoas bondosas, mas que dentro dos seus lares, nos seus serviços, né, eles são tiranos e o seu orgulho, né, a sua vontade tem que imperar. Então, não são só os homens, tem as mulheres tiranas domésticas também, né? Então a gente vê que você pode ser um tirano como patrão, você pode ser um tirano dentro da casa espírita. Eu sou o presidente, vocês têm que fazer a minha vontade, e vai ser do meu jeito, e se você não quer seguir, você saia, fecha as portas. Pode ser o irmão da igreja, do templo, pode ser o colega, qualquer um pode se tornar um tirano quando imponha a sua vontade, o seu poder, a situação onde ele se encontra e que os outros sigam aquilo que eu quero. E aqui, se a gente for pegar essa lição, nós vamos acompanhar Emmanuel nesse sentido de, né, não tiranizarmos, né, de não querermos ou não dever colocar, impor a nossa vontade, o nosso entendimento, mesmo que a nossa vontade ali ela tenha uma boa intenção. Né? Nossa, eu gostaria tanto que o seu Ferrari melhorasse, eu sei que o que ele está fazendo não é bom, você tem que ser assim, seu Ferrari. E aí eu quero impor o meu jeito de ser para alguém que muitas vezes não está pronto ou não quer. Qual que é a lei de Deus que nós estamos sujeitos, tanto encarnados quanto desencarnados, que diz a respeito da nossa liberdade? Como que chama essa lei? Livre arbítrio. Márcio falou ali, todos, indistintamente, espíritos
e encarnados, porque nós encarnados também somos espíritos, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos fazer aquilo que nós quisermos. Qualquer coisa. Porém, né, plantio é livre e a colheita é obrigatória. Responderemos por aquilo que fizermos. Então nós podemos... Tudo eu posso, né? Mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito. Paulo já ensinava, eu posso fazer qualquer coisa, mas tem coisa que não convém. Por quê? Porque tem consequência. Então no plano espiritual assim também é. Pode-se fazer, porém responderemos por isso. Então essa atitude, né, tirânica, ela nos coloca em maus lençóis. Por quê? Porque acaba que violamos o livre-arbítrio das pessoas. Nós acabamos agredindo o outro por querer impor a nossa vontade. Só que aqui nós precisamos fazer um adendo, né? Nós precisamos dar uma paradinha e pontuar algumas coisas. Existem situações e situações, né? A gente não pode impor a nossa vontade às outras pessoas e tiranizá-las. Porém, um pai, uma mãe que vai educar um filho, ele vai ter um momento que ele vai ter que impor a sua posição de educador, a sua posição de controlador daquele ambiente. Então, certas situações são regras, são leis ali dentro de alguns ambientes, né? Então, nós precisamos sempre medir as palavras, porque não é tudo assim, então eu não posso, já que é tudo livre, você pode fazer o que você quiser. Não, aqui existem regras, as regras devem ser cumpridas. Se você não quer seguir esse tipo de regra, vai ter também a sua consequência. Mas eu não tenho como, né, por meio da força, por meio da violência, por meio da agressão, fazer com que os outros me sigam, né? Então é mais ou menos essa linha de raciocínio que vai ser trabalhada nesse texto de hoje. Então eu vou ler a passagem, né, do Evangelho de Marcos. E já de antemão eu vou dizer para vocês que se a gente ler só ela, vai falar, mas não tem nada a ver com tirania. Olha o que ele fala. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. De quem que ele está falando aqui? De quem? De Jesus, né? Jesus, ele ensinava de que maneira? Por parábolas. Normalmente Jesus ensinava por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Já pararam para pensar? Ele estava no meio ali de agricultores. Aí Jesus chegava e falava: olha, um agricultor, ele saiu para semear, saiu para plantar, e ele encontrou um chão e ele jogou suas sementes. Porém o vento bateu, parte da semente caiu no solo trabalhado, parte da semente caiu na rocha, parte da semente veio os passarinhos e as comeram. Aquela que caiu no chão, que já estava preparado, que estava adubado, essa floresceu e produziu. Aquela que caiu na rocha, veio a chuva, a água levou, o passarinho comeu. O que ele estava trazendo? Uma história, né? Uma parábola, uma história inventada ali que as pessoas compreenderiam segundo a sua capacidade perceptiva. Então, às vezes, ele estava falando para o agricultor, ele estava falando para um doutor da lei, mas ele estava falando para uma mulher doente, estava falando para uma criança, estava falando para uma pessoa letrada, para todas as pessoas. Pessoas com moral, pessoas sem moral, pessoas que estavam ali só para ser curadas, outros que estavam ali para aprender. E o que isso quer dizer? Cada um extraía da lição aquilo que tinha capacidade naquele momento. E vocês já pararam para pensar que nós, 2000 e tantos anos depois daquelas parábolas, nós ainda estamos tentando compreendê-las, estudando aprofundadamente para conseguir extrair delas ensinamentos. E nós ainda não conseguimos praticar. Então vocês imaginem aquele povo que era com certeza mais embrutecido do que a humanidade de hoje, com certeza muito menos vamos dizer, desenvolvido moralmente do que hoje, e ele falava para eles pelas parábolas e muitos compreendiam a lição, né? E eu peguei a continuidade dessa passagem do Evangelho de Marcos, e eles dizem que sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos.
Então isso aqui não está aqui, mas eu peguei para elucidar para vocês o que ele queria dizer com isso. Então, para a multidão, para todas aquelas pessoas, ele contava uma história. Mas normalmente para os discípulos ele falava coisas que ele podia aprofundar, coisas que ele podia falar um pouco mais abertamente. Então, dependendo ao público que Jesus se dirigia, ele tratava de uma vez. Muitas vezes ele era um pouco mais enérgico quando ele estava conversando com os fariseus, né? Por quê? Porque os fariseus, eles eram estudiosos da lei. E muitas vezes não a cumpriam por rituais, não a cumpriam por interesses pessoais, mas eles compreendiam o que ele estava querendo trazer. O que ele estava falando e aquilo muitas vezes feria os interesses, né? O interesse pessoal de cada um. Então, Jesus normalmente falava por parábolas. E esse ponto, o que tem a ver com a tirania? Nada. Jesus era um tirano? É justamente esse o ponto. Ele falava por parábolas, ele levava o seu ensinamento, ele levava o seu conhecimento, ele plantava a semente muitas vezes nas pessoas e permitia que aquela semente ela fosse florescendo conforme a maturidade daquele indivíduo. Que aquela pessoa fosse compreender muitas vezes aquele ensinamento tempos depois. Por quê? Porque na primeira conversa, eles não entenderiam nada. Eles não estariam prontos para captar o que Jesus tinha para dizer. Então Jesus não tinha essa personalidade de déspota, de ir lá e impor pela força. Porque ele poderia falar, vocês têm que se converter. Quem não se converter vai sofrer a lei de Deus e a espada vai cantar. Mas ele falava isso, ele falava que, olha, quem não seguir vai morrer, ou a gente vai punir. Não. Ele dava o seu ensinamento e deixava com que quem tivesse pronto, quem tivesse ouvidos para ouvir, absorvia. Quem não tivesse, no outro momento, com a sementinha que foi plantada, nossa, 30 encarnações depois, aquela vez do contato com Jesus. É um exemplo Emmanuel. Por que ele aparecia como Públio Lentulus, né? Quando Chico o via? Porque foi a encarnação mais marcante dele. Porém, ali como Públio, ele era um senador orgulhoso e ali ele não conseguiu absorver tanto a oportunidade que ele teve em ter contato com Jesus. Mas aquilo marcou a vida dele, porque depois ele se desenvolveu, né? E tornou-se um grande contribuidor da seara de Jesus. Mas, naquele momento ainda, ele orgulhoso, ele fascinado pelas honrarias do mundo, um senador romano, né? Aquilo vislumbrava no seu orgulho de um povo que era o dominador à época, né? Então ele só foi florescer para as morais e tudo mais tempos depois, em outras encarnações, e ele foi se lapidando. Então lá Jesus, naquela época, Lívia, sua esposa, plantou a sementinha nele, mas foi florescendo com o tempo, né? Então nós temos Paulo, né? Paulo era um perseguidor de cristãos, né? Ele defendia a lei mosaica, ele caçava os cristãos, porque ele tinha que fazer dobrar ali os joelhos de romanos, de gregos e de todos aqueles que se opusessem à lei. E chega um momento que ele se converte ao cristianismo e ali ele vai deixar de se tornar esse impositor, ele vai começar a receber as açoitadas da vida ao invés de dá-las, né? Então ele abaixa o seu orgulho com a humildade que o Evangelho propôs e que ele absorveu, ele torna-se um grande divulgador do cristianismo e grande referência para todos nós, né? Então, vamos seguir aqui a leitura para ver como que Emmanuel vai conduzir esse texto, né? Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Então, dando a desculpa, né, de que estamos levando a palavra de Deus, muitas vezes aqueles que estão levando a palavra de Deus querem
impor a sua fé, a sua religião, o seu entendimento, né? Isso já aconteceu ao longo do tempo? É só um pequeno exemplo. A igreja matou mais do que muitas guerras. Né? Lembram da Inquisição? Vamos matar em nome de Deus. Se você não é cristão, você é um impuro e queima, né? Põe na fogueira. Aí as pessoas vão se aproveitando com seu orgulho também, né? Lembrando que não é a religião que mata, sim as pessoas que se utilizam mal, né, dos conceitos que não conseguiram absorver e fazem ou fazemos ou fizemos atrocidades, né? Então, na desculpa do meu Deus ser mais importante que o seu, eu te mato, né? E isso acontece hoje. É só a gente ver aquelas guerras no Oriente Médio, né? Aos infiéis a morte, né? Então, matar em nome de Deus, né? Deus que é de infinito amor e bondade. Então os filhos dele ainda estão cometendo assassinos e tantas outras coisas sem a compreensão verdadeira, né? Então, semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço, não é só nas religiões, né? Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçam. Então não é só nos meios da divulgação do Evangelho, às vezes é dentro do próprio lar, às vezes é dentro do próprio círculo. Quantos preconceitos religiosos já não aconteceram, né? O patrão descobriu que o irmão era espírita, demite ele, porque a minha religião não permite mexer com o demônio. Né? O outro irmão é um bandista, né? Vamos quebrar tudo o que ele tem lá. Eu não te aceito na minha casa se você não for da minha religião. Você está indo naquele lugar. Quantos filhos foram expulsos de casa porque estavam frequentando uma religião diferente dos pais? Então não é só em grande escala. Isso ocorre dentro dos lares, entre amigos, né? Entre conhecidos. E é o que ele coloca aqui, né? Na esfera particular, cada um ali, esses amigos mais fervorosos, então descobriu a religião do outro que não sabia, eu nem vou mais falar com aquela pessoa. Sendo o mesmo Deus, né? A mesma caminhada de cada um de nós, porém cada um fazendo sua escolha, né? Discussões acerbas se levantam tocando a azedia venenosa. Dentro de um assunto que era para ser de construção de coisas boas, né, acabam se gerando consequências negativas por imposições de todos os tipos, né? Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Então, amigos que se ofendem por pensarem e quererem coisas diferentes. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. Não que estejamos isentos de cometer tais equívocos, né? Mas se a gente der uma avaliada no caminho, né, naquilo que nós estamos buscando, dá para corrigir, né? É só olhar o modelo, né? Quem que é o nosso modelo? Jesus. Jesus, guia e modelo da humanidade. Olha Jesus. Tem dúvida? Vê de Jesus. Não sabe o que fazer? O que Jesus estaria pensando se visse eu fazendo isso? Como Jesus faria? Esse é o jeito certo. Então, se um discípulo que quer realmente seguir o mestre e se sente dúvidas, né? Veja como Jesus faria, né? Pense como Jesus faria. Coloque Jesus do seu lado e fale o que ele pensaria se ele estivesse vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? O Senhor somente ensinava aos que ouviam, segundo o que podiam compreender. Está entre aspas, né? Porque faz parte do versículo, né? O Senhor somente ensinava aos que ouviam, segundo o que cada um podia compreender. O que isso quer dizer? Já pararam para pensar nas nossas relações?
nas relações com o cônjuge, nas relações com o amigo, nas relações com o irmão. O que quer dizer? Cada um aprendendo segundo o que pode compreender. Que cada um está num ponto de evolução, cada um tem a compreensão segundo as suas experiências. Às vezes aquilo que está claro para mim, não está claro para ele. Então eu já consegui despertar para determinado segmento, mas aquele outro ainda está preso nos antigos equívocos e não vai despertar agora, nem que eu constranja ele, nem que eu obrigue, ele não está pronto. A vida, as águas vão ter que rolar ainda para que aquela pessoa se desperte. E nós queremos fazer o quê? Ser salvador do outro. A gente não consegue salvar nem a nós mesmos, nós queremos salvar o outro. Vem, o que eu vou te... Eu vou fazer você crescer, eu vou fazer você evoluir, eu vou te mudar. É o casal que casa querendo mudar o outro. Vai mudar? Vai nada, muda quem quer. Aquele grande papo Márcio. Muito orgulho da vaidade, né? Até ela cuidar tudo isso, vai mais uma encarnação. Vai dar uma caminhadinha para nós, né? Então é o que é dito, né? A gente sempre cita essa frase, mas ela é perfeita. A palavra ela convence, mas o que arrasta é o quê? O exemplo. Então a nossa conduta que realmente vai fazer as coisas mudarem. Eu posso até falar, você tem que fazer isso. Mas eu falar, tanto faz. Pode entrar por aqui e sair por ali. Agora a pessoa vai absorver isso e vai mudar se ela quiser. Agora se ela veio fazer, pode ser que aquele impacto ela tenha até um pouquinho mais. Mas mesmo assim, não vai mudar se não quiser. Né? Então ali ele falou que a multidão, né, ele falava as parábolas, só que aqui aos apóstolos ele conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. Por quê? Porque era diferente o tratamento de Jesus com os apóstolos e o tratamento de Jesus com a multidão. Quem eram os apóstolos? Escolhidos. Mas eram também indivíduos, né? Com defeitos, com problemas, assim como nós. Porém, já eram indivíduos predispostos ali a aceitar, a entender e a levar a mensagem adiante. Então já eram espíritos mais preparados. É igual a gente pegar uma criança e falar, vem aqui, vamos conversar de física avançada. Ou você pegar uma pessoa que já está lá na faculdade, estudando alguma matéria de exatos, ali e fala, viu, vamos conversar de física, vamos conversar de cálculo. Ele vai ter capacidade muito ampliada de compreender essa conversa. Não vai? Porque você chegar para a criança, vem aqui, né? Qual que é a fórmula de... Não dava fórmula. Que fórmula? Sem nem somar ainda. Então Jesus, para a multidão, tinha todos os tipos. Podia ter gente ali elevada moralmente, mas naquela história, na sua parábola, ele captaria lá e absorveria o que ele precisava. Agora, com os apóstolos, ele já podia falar uma linguagem muito mais clara. Vem aqui, gente, ó. É assim, assim, assado. É assim que funciona a coisa. É a mesma coisa. Nós aqui, né? Aqueles que já tiveram a oportunidade de participar do estudo, né, que a gente faz na casa, nos outros dias que a gente para estudar um trecho, nós vamos pegar um tema e falar um monte de coisa mais específica, às vezes coisas que são duvidosas para nós, para o estudo. Agora, a gente não vai vir aqui num dia que todo mundo, tem pessoas vindo pela primeira vez, tem pessoas que às vezes nem espíritas são, você vai começar a falar coisas lá do fundo do espiritismo que nem se tem certeza. Então aqui nós temos que ter mais cuidado para trazer algumas informações. Agora você está fazendo um estudo aprofundado em determinada matéria, você vai trazer suposições, vamos trazer hipóteses, vamos conversar sobre coisas que não se falaria normalmente. É o que Jesus fazia com os seus apóstolos. Lembrando que Jesus, com certeza, tinha uma clareza de ideias, de raciocínio, de didática, né? Muito superior àquilo que a gente pode imaginar, né? Então, com certeza, aquilo que ele trazia era o que eles precisavam, né?
A gente estava conversando esses dias, recebendo instruções da espiritualidade, né? A irmã Anastácia falando para nós, vocês não têm ideia da preparação que é feita pela espiritualidade para poder trazer para vocês uma palavra, uma recomendação, um tratamento, um cuidado. Já pararam para pensar? E a irmã falou assim para nós, já pararam para pensar que eu vou dar uma orientação para um grupo de pessoas aqui, você vai entender que aquilo foi para você se melhorar, mas ele vai se melindrar, ele vai falar porque falou isso para mim, o outro não vai entender, aquele lá vai ficar bravo, esse aqui vai ficar contente, vai agradar um, vai desagradar outro. Então, o quanto eles têm que se preparar para poder dar uma mensagem de maneira a não causar problema ao invés de trazer solução. Vai fazer um tratamento espiritual com alguém, a mobilização que a espiritualidade tem para poder ajudar aquela pessoa, e muitas vezes a gente não compreende o tanto que está sendo fornecido para nós. A gente está achando que só estamos ali para... estamos fazendo ali uma oração, estamos fazendo uma prece, estamos dando um passo, estamos cuidando. Mas não, foi preparado um monte de coisa. Agora, se a gente vai receber ou não, cabe a nós. É o que estava falando lá. Jesus levou a parábola. Agora, se eu vou receber, se eu vou absorver, se eu vou colocar em prática, se eu vou me transformar, se aquilo vai frutificar dentro de mim, cabe a minha pessoa. Aquilo que eu estou construindo dentro de mim, né? A conversação dele diferia de conformidade com a necessidade espiritual daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Jesus jamais forçou a natureza daqueles indivíduos. Vocês lembram que quando Jesus curava, ele falava, olha, sua fé te curou? Mas em outras situações, Jesus falava o quê? Vá e não peques mais para que não te suceda algo pior. O que ele falava? Você ainda é falho. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, vai voltar, e às vezes vai voltar pior, porque você não aprendeu. Agora, aquele que tinha compreendido, já estava transformado, ele falou, sua fé te curou, né? Aquilo que você já traz dentro de você, já te permitiu receber essa cura. Então, segue seu caminho, vai se melhorando em outros aspectos, que esse aqui já foi sanado. Então, é o que ele está trazendo, é a nossa necessidade interior de se melhorar e fazer a nossa parte. Jamais violentou, ele nunca fez a força. Tinha alguns indivíduos que podia Jesus estar ali, ele falava, me cura, Senhor. Não vou te curar, porque não é a hora. Ele não podia forçar a natureza de algumas coisas, ele curava indivíduos específicos. Vou dar um spoiler aqui, não sei se todos já assistiram aquela série The Chosen, né? É bem bacana a visão dela. E tem um momento que um dos seguidores dele, não vou falar também quem que é, de um dos seguidores e seguidoras dele, vai morrer injustamente. E aí todo mundo fala, Jesus, você curou um monte de gente, você ressuscitou há pouco o indivíduo aos nossos olhos, por que não fez com ela? Né? Então é caso a caso, ele não podia violentar a natureza de certas situações. Ele sabia que no decorrer da caminhada de determinado indivíduo, aquilo era necessário para uma pessoa. Então aquela pessoa que hoje não está pronta a absorver aquilo que a gente tem para passar, ela ainda vai ter que passar por algumas experiências, algumas boas, algumas nem tão boas, para que na hora certa aquilo venha a florescer dentro dela e ela compreendeu que o que antes não fazia sentido. Né? Quantos de nós já não passamos por situações que falavam, nossa, se fosse hoje eu faria diferente. Por quê? Porque o tempo passou, a gente cresceu, a gente aprendeu, a gente se modificou, mas e se voltasse lá? Faria a mesma coisa, porque era o que a gente tinha naquele momento, e às vezes é o que aquela pessoa tem. E é isso que eles estão querendo dizer, não tiranize. Por quê? Porque cada um a seu tempo, né? Mas faça a sua parte, né? Mas sem violentar, porque Jesus nunca violentou ninguém. E para finalizar, se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação. Quem está falando? Está buscando o caminho de Jesus? Né? Considera a necessidade de se iluminar, o imperativo, né? O chamamento de se transformar para melhor, né? Porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Olha que legal isso, né? Então, o que são servidores? Tem duas passagens que
ressalta muito isso, né? Paulo, ele falava que nós deveríamos temperar as nossas palavras com sal, dependendo de quem ou com quem estivéssemos falando. O que é isso? Depende com quem você vai falar, você vai ter que pôr uma pitadinha de tempero ali. Vai ser mais ácido, vai ser mais doce, vai ser mais firme. Então a gente tem que medir com quem está falando. E eu vou complementar com o ensinamento que Chico dizia, né? São algumas gotas de verdade para um canto de amor, né? Para um litro de amor. Às vezes um montão de litros de amor para algumas gotinhas de verdade. A gente fala, nossa, mas eu falei a verdade para ele. Não, você não falou a verdade, você pegou a verdade e tacou na cara dele, né? Então, às vezes, a violência que a gente fala, mas era uma verdade. Podia até ser uma verdade, mas onde estava o amor? Onde estava o cuidado? Onde estava a outra parte? Mas a gente não, por eu estar falando a verdade, eu posso tudo, né? Por eu estar te mostrando o seu defeito, eu posso fazer de qualquer jeito. Por eu estar sendo injustiçado, mas é isso fruto ainda das nossas imperfeições. É o que ele está propondo para nós, né? Sejamos servidores cristãos. Cristãos propõem seguir Jesus, né? E seguir Jesus é o quê? É agir com amor, com humildade, com cuidado, né? E não tirando os doutrinários. Você tem que ser espírita, se você não for espírita, você isso, aquilo, a gente impõe, a gente brigar, a gente xingar, a gente... Então essa é a lição de hoje. Alguém gostaria de trazer algum comentário, complementar alguma coisa, algum exemplo? Se vocês não falarem, eu vou fazer de novo, hein? Mentira, hoje não, mano. Obrigado então a todos.